A história do verdadeiro It. Em alguns casos, a realidade supera a ficção. A história de John Wayne Gacy é uma delas. Gacy, um vizinho modelo, empresário de sucesso e membro do Comitê Democrata Local de Chicago, decidiu aumentar sua popularidade criando seu próprio personagem, Pogo, o palhaço. Isto seria um disfarce. Abaixo dele espreita um assassino cruel. Suas vítimas eram adolescentes que ele convenceu a irem à sua casa, onde as estuprou e assassinou. O tribunal condenou à morte e ele foi executado em 1994, passando 14 anos do corredor da morte sem nunca demonstrar qualquer remorso. Os palhaços são personagens simpáticos com rostos maquiados, perucas e nariz vermelho. Porém, na década de 70, os crimes de um palhaço chocaram a América. Ele disse que seu nome era Pogo, mas esse disfarce desmentia uma história horrível que as autoridades descobriram quando uma mãe relatou o desaparecimento de seu filho. Os psicólogos reconheceram que seu perfil não correspondia ao dos serial killers anteriormente conhecidos. Concluíram que seu comportamento foi causado por uma infância difícil. John Wayne Gacy nasceu em 17 de março de 1942 em um subúrbio de Chicago, Illinois, a terceira maior cidade dos Estados Unidos. Os seus pais eram imigrantes europeus que decidiram ali estabelecer-se devido às inúmeras oportunidades de emprego proporcionadas pela rica indústria da região. Gacy era um menino gordinho muito apegado às duas irmãs e à mãe. Isso irritou seu pai, um alcoólatra que abusava de sua família. Ele bateu no filho com o cinto e o humilhou publicamente, chamando-o de menininha, estúpido e filhinho da mamãe. Quando ele tinha 9 anos, um amigo da família abusou sexualmente dele, mas o menino ficou em silêncio. Este incidente perturbou durante toda a sua vida. Primeira condenação. 2 anos depois daquele terrível incidente, Gacy caiu de um balanço e bateu a cabeça. Coágulos sanguíneos se formaram, mas não foram notados até os 16 anos, quando começou a ter apagões e convulsões semelhantes à epilepsia. Seu pai achou que as convulsões eram falsas e bateu nele enquanto ele estava inconsciente. Alguns anos depois, Gacy foi consultar um médico, que receitou medicamentos para dissolver os coágulos sanguíneos. A vida começou a sorrir para ele. Mas isso é apenas uma miragem. Gacy frequentou 4 faculdades, mas nunca se formou, o que diminuiu suas chances de encontrar um emprego. Quando ele tinha 20 anos, seu pai sugeriu que ele saísse de casa e lhe deu uma passagem de ônibus para Las Vegas. Gacy encontrou emprego em uma funerária, mas durou apenas 3 meses. Ele estava obcecado em observar os cadáveres, que deveria proteger. Ele voltou para Chicago, frequentou a escola de administração e se formou. Isso o ajudou a encontrar emprego em uma fábrica de calçados, embora tenha tido que se mudar para Springfield, outra cidade de Illinois. Lá ele conheceu sua primeira esposa, Marlene Myers, com quem se casou em setembro de 1964. Ele foi rapidamente promovido a supervisor. No entanto, a sua vida privada continuou a ser um desastre. Mais tarde, Gacy mudou-se para Waterloo, Iowa, onde a família de sua esposa era dona de um restaurante e ele trabalhava como gerente. Foi então que ele se interessou por adolescentes, que tentou chantagear jovens que iam ao restaurante para que lhe fizessem sexo oral. Sua história criminal começou em 1967, quando ele estuprou Donald Wallace, de 15 anos. Ele foi condenado a 10 anos de prisão, que não cumpriu, recebeu liberdade condicional após 16 meses de prisão. Esse incidente levou ao divórcio. Após ser libertado da prisão, Gacy fundou uma empresa dedicada à construção e fez fortuna com isso. Ele comprou uma casa em um bairro nobre de Chicago, onde conheceu um antigo colega de classe com suas 2 filhas e começou a compartilhar sua vida com elas. Depois de se transformar em um empresário de sucesso, ingressou no Partido Democrata e decidiu aumentar sua popularidade criando um personagem, o Palhaço Pogo, que ficou famoso nas festas e no hospital infantil da cidade, onde distribuía balões e bichos de pelúcia, todos comprados com seu próprio dinheiro. Cidadão modelo. Seus vizinhos o consideravam um cidadão modelo, apesar das constantes reclamações sobre o cheiro podre que emanava de sua casa. Gacy disse a eles que ele mesmo limparia as tubulações de esgoto.
Mas a origem do fedor é totalmente diferente. Esta descoberta foi puramente acidental. O adolescente Robert Pister foi dado como desaparecido por sua mãe. Ele disse que ofereceu um emprego ao filho, o que levou a polícia a rastrear Jace. A polícia conseguiu entrar na casa e, quando desceu ao porão, descobriu o inferno. 6 cadáveres em vários estados de decomposição foram empilhados sobre o alçapão. Outros corpos foram encontrados em um rio próximo. Entre 1972 e 1978, o palhaço Pobo estuprou e assassinou 33 meninos, embora tenha admitido que o número era ainda maior. O julgamento teve início em 6 de fevereiro de 1980, mas Gacy nunca cooperou, tornando impossível localizar o paradeiro de algumas de suas vítimas. Seus advogados argumentaram que ele sofria de graves distúrbios mentais. No entanto, relatórios periciais descartaram essa alegação. A evidência mais conclusiva foi o testemunho de Jeff Ridinal, uma adolescente que conseguiu escapar de Pogo e descreveu as torturas que sofreu. Ele explicou que conheceu Jace na rua, onde este lhe ofereceu maconha. Ridinal entrou então no carro de Jace, e o assassino cobriu seu rosto com um lenço embebido em clorofórmio para deixá-lo inconsciente. Esse era o modus operandi de Jace. Em 13 de março de 1980, foi considerado culpado e sentenciado à morte. Jace tornou-se uma figura macabra, recebendo visitas de professores universitários, estrelas do rock e mulheres atraídas por sua história. Na sua cela, ele pendurou dezenas de pinturas retratando-se vestido de palhaço, as quais vendeu por grandes somas de dinheiro. Após passar 14 anos do corredor da morte, em 10 de maio de 1994, recebeu uma injeção letal que encerrou sua vida. Suas últimas palavras foram: "Vão para o inferno. Vocês nunca saberão onde estão os outros corpos." Esse foi mais um vídeo do canal A Noite de Terror.